A gente vai dar início mais uma vez ao estudo do livro Consciência Espírita, reiniciando o projeto Consciência Espírita. Hoje trabalharemos o capítulo 20 da obra, que Inácio de Antioquia intitulou como Alimento Divino, fazendo essa reflexão sobre a necessidade de conscientização espírita que todos nós necessitamos nesse momento crucial de transição planetária e momento de desabrochar aquilo que está em estado latente na nossa intimidade, que é a luz, que é a centelha divina que todos nós temos na nossa intimidade, capaz de alcançar proporções inimagináveis no momento, que a gente, nesse esforço de autotransformação, fazer com que essa luz se expanda onde quer que nós estejamos. Inácio vai comentar uma passagem que está lá no capítulo 14, no versículo 22 do Evangelho de Marcos, quando Marcos comentou assim: e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Acredito que todos nós já tivemos acesso a essa informação, a esse versículo. Quando fazíamos parte da Igreja Católica, a gente lembra muito bem, na hora, momentos antes da comunhão, quando o padre fazia o ritual de abençoar as hóstias, de abençoar o vinho, representando a Santa Ceia, quando Jesus se reuniu com seus discípulos, momentos antes que ele foi entregue à flagelação e à crucificação, acreditamos que todos nós já tivemos acesso a essa informação, a esse versículo. E ali, embora pareça bastante desnecessário, a gente vai fazer algumas observações ali, porque quando eu era mais novo, eu ficava me perguntando, mas tem alguma coisa esquisita nesse versículo? Tem uma coisa estranha na forma que o padre, o sacerdote, expõe a ideia desse versículo, porque ele dizia, e comendo eles, tomou Jesus o pão. Aí eu pensava assim, mas Jesus tomou o pão? Ele não comeu, não? Porque esse tomar ali, não é o tomar como a gente toma água, né? Quer dizer que Jesus pegou o pão, teve acesso ao pão, tomou o pão nas suas mãos, e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai. Aí eu ficava assim, peraí, mas Jesus pegou o pão e está mandando os discípulos tomar o pão? Que coisa esquisita. Então Jesus está dizendo, olha, recebei, tomai o pão, comei, isto é o meu corpo. Então, embora pareça bastante banal a observação, pelo menos para mim, em muito tempo, isso ficava na minha intimidade assim, mas que coisa esquisita, não é? E como o nosso objetivo é fazer uma reflexão mais ampla a respeito do versículo, a gente acha necessário fazer essa alusão, porque talvez seja a dúvida de outras pessoas, ignorantes, como eu também tenho dificuldade de entender a lei divina. A gente vai pegar esse versículo, para contextualizá-lo, a gente vai fazer uma leitura do capítulo 14 de Marcos, que fala sobre a última ceia pascal, iniciando no versículo 17, quando Marcos anotou assim: chegado o fim da tarde, vem com os 12. Reclinando-se à mesa, enquanto eles comiam, Jesus disse: Amém. Vos digo que um de vós que está comendo comigo me entregará. E começaram a se entristecer e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Ele lhes disse: um dos 12 que mergulha a mão na tigela comigo, porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido.
Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, ele o partiu, deu a eles e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, e todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amém. Vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beba vinho novo no reino de Deus. Então Jesus reuniu os 12 para fazer a celebração da Páscoa, que era uma festa tradicional dos judeus, ainda é uma festa tradicional dos judeus, e Jesus, simbolicamente, naquele momento, estava chamando os seus 12 discípulos para ceiar com ele, comendo do seu corpo e bebendo do cálice do sangue que seria derramado através da crucificação de Jesus. Se a gente for pegar a história do Antigo Testamento, os profetas já previam esse acontecimento. E dentro das inúmeras manifestações do Cristo, da forma como Jesus se apresenta à humanidade, para que fosse reconhecido como Cristo, esse momento era de suma importância. A gente vai entender de onde nasceu essa tradição da Páscoa. Então, conta o Antigo Testamento que quando os egípcios escravizavam o povo hebreu, e quando Moisés dialogava com o faraó, a fim de que o povo judeu, os hebreus, fossem libertados da escravidão do Egito, inúmeras pragas foram lançadas contra os egípcios, que não acreditavam no poder de Deus, que não comungavam da fé, da crença naquele Deus de Abraão. E aí, conta-se no Antigo Testamento que a 10ª praga seria a morte do filho primogênito de todos os egípcios. E que o anjo do Senhor havia visitado os hebreus e dito, aconselhado, que eles, naquela noite, seriam libertados, mas que eles teriam pouco tempo. E que naquele momento eles teriam que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos marcos das portas. Porque quando o anjo da morte fosse visitar todos que moravam naquelas casas, reconheceria que ali havia uma família judia, melhor dizendo, e que se iria saltar, pular aquela casa em busca de um primogênito dos lares egípcios. Então, a Páscoa, em hebraico, Pesach, significa saltar, pular. Então, havia aquela crença de que os hebreus seriam preservados da morte dos seus primogênitos. E que naquele momento, eles teriam pouco tempo para sair, para serem libertados. Porque quando os primogênitos começam a morrer, o faraó permite que os hebreus saiam, vão embora. E aí eles vão fazer aquele trajeto de peregrinação no deserto. E em dado momento o faraó se arrepende e vai atrás, todo mundo conhece a história, não é? Quando Moisés caminha pelo Mar Vermelho, e aí o mar se abre, depois os soldados egípcios são engolidos pelas águas. Então era uma festa bastante simbólica para os hebreus, onde naquela época se celebrava no templo de Jerusalém essa Páscoa, e que lá a cidade recebia um grande número de visitantes que iriam participar das comemorações da Páscoa. Eles comiam o pão ázimo, que é o pão sem fermento,
Porque eles entendiam que o fermento trazia a ideia simbólica de tudo o que era negativo. E que naquela época não se podia, nesse período de comemoração, não se podia comer nenhum tipo de alimento fermentado. Eles comiam a erva amarga, para lembrar da dificuldade de terem sido escravizados durante muitos anos. E aquele pão que foi feito rapidamente servia para lembrar do momento em que eles tiveram que sair corridos de casa, fugidos do Egito. Esse era o simbolismo que a Páscoa trazia para os hebreus. No momento da celebração da Páscoa, a família se reunia. Só para vocês terem uma ideia, esse pão ele tinha que ser produzido em no máximo 18 minutos. Porque a partir de 18 minutos ele começava a fermentar a massa do pão. E ela não podia fermentar nem de maneira natural. E aí se reunia a família para celebrar essa passagem do povo hebreu, no momento da libertação desse povo. E aí quando as famílias se reuniam, como Jesus fez com os discípulos, as famílias se reuniam para comer a Páscoa, eles comiam o cordeiro, comiam o pão, e no momento da celebração da Páscoa, o patriarca da família recebia o pão, partia o pão e dava o pedaço de pão, o primeiro pedaço de pão, ele escolhia a quem ele dava, e ele normalmente dava para uma pessoa que ele tinha uma afinidade muito grande, que ele tinha um valor para ele. Lembra da festa de aniversário do Ocidente? Quando a gente vai comemorar o aniversário, não tem o primeiro pedaço do bolo? Normalmente o primeiro pedaço do bolo vai para quem? Não é? Para a pessoa que acha que é mais importante. Eu vou dar para minha mãe, vou dar para meu pai, vou dar para meu filho. Então essa era a simbologia. Então se pegava, molhava o pão numa tigela com frutas e servia a outra pessoa que era escolhida pelo patriarca para ter acesso àquele pão. O que será que Jesus quis mostrar para a humanidade, trazer como ensinamento para a humanidade, realizando aquela celebração da Páscoa com os seus companheiros, com os discípulos que ele escolheu a dedo? Então ele reúne os 12 para anunciar a eles o que haveria de acontecer com o Cristo. Que assim como o cordeiro seria imolado e que o seu sangue seria derramado no madeiro, e que ali seria uma nova fase para a humanidade, onde seriam lavados os pecados da humanidade, de uma forma simbólica, nós estamos dizendo, dessa nova aliança, dessa nova comunhão de Deus com a criatura humana. Jesus reúne os seus discípulos, e aí ele pega o bocado do pão, parte o pão, molha o pão, pega o pão, adivinha para que ele entregou o pão? Para quem foi o primeiro pedaço do pão? Para Judas. Simbolicamente, Jesus entregou o primeiro pedaço de pão para Judas. Ele escolheu aquele a quem ele acreditava ser necessitado, de ter uma importância, uma relevância naquele exato momento. Então ele dá o bocado de pão para Judas e diz: aquele que come no prato comigo me há de trair. Pesado, não é, gente? Mas Jesus diz assim: ai daquele que entregar o Filho do Homem. Melhor seria que ele não houvesse nascido. Então Jesus está dizendo que a consequência das atitudes daquele espírito que está contraindo débitos para a sua própria consciência.
E a gente sabe o desfecho da história de Judas naquela encarnação, não é? Não aguentando a cobrança da sua própria consciência, ele se enforca se pendurando numa árvore. E aí, após a crucificação, Jesus, antes de se apresentar às mulheres, depois que a pedra havia sido removida na porta do sepulcro, Jesus em espírito vai fazer uma viagem para as profundezas abismais, dos planos mais baixos, vibratoriamente falando, para fazer o resgate de quem? De Judas. Tamanho amor de Jesus por aquela figura que representa a humanidade inteira. Essa semana nós estávamos falando sobre isso, né? Através até da oração do credo, né? E agora, nós somos votos. Foi lá para buscar. Humberto de Campos fala disso, né? Traz essa informação para a gente, através da psicografia do Chico Xavier. E aí a gente vai entender essa passagem de uma forma mais elevada. Jesus não estava ali simplesmente perpetuando uma prática exterior, um ritual exterior, de servir, de se sacrificar um cordeiro em homenagem a uma memória simplesmente, a uma tradição do povo hebreu. Jesus estava ali fazendo alusão a uma nova visão que a humanidade deveria ter do alimento divino que ele estava servindo à humanidade. E é isso que Inácio vai falar mais diretamente na mensagem, não é? Trazendo para a gente essa informação, essa necessidade de que nós nos conscientizemos do que é que temos nos alimentado ao longo das nossas existências como espírito imortal. Porque a gente sabe o alimento que Jesus tem nos servido. Alimento é o que nos dá vida. Alimento é o que nos permite sobreviver. Então a gente pensa, como Inácio vai dizer na mensagem, em relação ao corpo material, sabemos das nossas necessidades inerentes à alimentação, o processo de nutrição do nosso corpo físico, para que a vida se mantenha ativa nesse corpo físico. Mas que nós não nos esqueçamos jamais da necessidade da alimentação espiritual, que assim como ocorreu no encontro de Jesus com a samaritana no poço, quando ela iria ali buscar a água material para suprir as necessidades do seu corpo material, Jesus fala para ela sobre a água, a fonte de vida eterna que ele é, e que aquele que se fartasse daquela água jamais tornaria a ter sede. Então Inácio não está recomendando, assim como nós também não estaremos recomendando, que a gente deva deixar de se alimentar materialmente, que nós vivamos de luz, porque sabemos da nossa necessidade da alimentação material. Isso não é novidade para ninguém, mas que nós não nos esqueçamos, em contrapartida, da necessidade de nos alimentarmos espiritualmente somente do que for bom. Vamos pensar a respeito da ceia de Jesus com seus discípulos. O alimento que Jesus deu para Judas foi um. O alimento que Judas optou por se alimentar foi outro. Quando Jesus oferece o pão da vida, que está trazendo simbolicamente a imagem do alimento que nos enriquece espiritualmente, e que uma vez supridos com ele, nós estaremos preparados para enfrentar as nossas dificuldades no campo material. Quando nós abdicamos desse recurso para nos alimentarmos única e exclusivamente dos valores do mundo, do pão que o mundo nos serve,
a opção é nossa, o desengano é nosso. E dessa forma as consequências correrão sempre por nossa conta, assim como aconteceu com Judas. Trazendo para nós, no nosso dia a dia, somos espíritas? Somos cristãos? Somos evangélicos? Acreditamos no Evangelho, na mensagem evangélica? Do que é que nós temos nos alimentado maior parte do tempo no nosso processo reencarnatório, na nossa atual existência? Quando uma mensagem chega à minha mão, que tipo de alimento que aquela mensagem me traz? Que tipo de reconforto? Que tipo de esperança? Que tipo de chama ela mantém acesa dentro de mim? E como é que eu vou digerir esse alimento espiritual ao longo das experiências que eu tenho no dia a dia? Desde a hora que eu levanto, que eu abro os olhos de manhã, a hora que eu me deito para me recolher fisicamente, buscando o repouso do corpo físico. Porque infelizmente ainda é mais corriqueiro para nós nos alimentarmos do que é negativo e estarmos em processo de indigestão estomacal por esse alimento grosseiro, pesado, viscoso, que a gente ingere muitas vezes sem nem mesmo perceber. Então, quando chega uma mensagem na sua caixa de e-mail, quando chega uma mensagem no seu celular, uma foto, um comentário, de que você se alimenta ali, naquele exato momento? Que tipo de mensagem tem chegado no seu celular? Que tipo de mensagem você tem postado na internet? Que tipo de comentário você passa adiante? Que tipo de pensamento chega em você e você fala, daqui para frente, da minha parte, a corrente, o círculo, o elo está quebrado. Porque aquilo que parece tão inocente, tão natural, tão do mundo, e eu estou no mundo, eu esqueço que eu sou parte de um elo que está ligado, que está interligado em cada um de nós, nos nossos corações e nos nossos pensamentos. A gente tem visto no mundo ultimamente como que uma simples atitude pode modificar a realidade de uma nação inteira. Às vezes eu jogo um pensamento e eu acredito que aquilo não vai ter uma repercussão. Então eu me alimentei daquele pensamento negativo que chegou até mim e o que é pior, eu tenho repassado esse alimento para outras pessoas. E outras pessoas têm se alimentado dessas substâncias que não edificam, que não me fazem crescer espiritualmente, porque elas estão cheias de fermento do mal. E aí Jesus aconselhou e chamou a nossa atenção dizendo, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, se nós não estamos vigilantes espiritualmente, se não estamos em processo de comunhão com a espiritualidade e, por conseguinte, com as esferas mais altas que nos ligam a Jesus, provavelmente nós temos agido como Judas, traindo Jesus por bagatelas, traindo Jesus por valores que são transitórios. Então, eu entro na casa espírita, eu ouço uma palestra, eu faço um estudo, eu realizo uma tarefa, eu tomo o meu passe, eu bebo a minha água fluida e vou embora. Quando eu saio daqui para fora, eu esqueço do que eu ouvi, do que eu falei, do que eu vivi, do que me foi aconselhado, das energias com as quais eu me nutri. E lá fora eu continuo no mesmo círculo vicioso, muitas vezes sem nem perceber que faço isso. Então, esse processo de alimentar das energias, das vibrações que não nos convêm mais, faz com que nós estejamos atrelados à necessidade
de sempre buscar aquele alimento através do vício que nos escraviza. Então chega alguém e comenta algo negativo, que eu não consigo viver sem, eu não consigo, coça minha língua, eu tenho que falar também. Por que eu tenho que falar também? Porque eu estou viciado naquele tipo de energia. Aí eu penso assim, moça, eu não estou querendo ouvir, mas eu não estou aguentando. Ela falou do assunto, eu preciso saber o que foi. Me fala, pelo amor de Deus. Está me dando comichão. Se você não me falar, eu vou ficar doido. Me fala logo. Começou ou termina? Acontece, gente. Mas acontece conosco, mas nós somos espíritas. Mas acontece conosco? Acontece, né, gente? Ainda acontece. Então a gente precisa desse esforço para quebrar a cadeia do ciclo vicioso quando chega na gente. Às vezes a gente tem um exemplo simples, a reunião está começando, quando está falando assim, e como você falar com você? Aí você está na frente fazendo estudo aí, né? Aí acabou a reunião, a gente está saindo. Não, depois eu falo. Quer dizer, talvez quem vai falar com o vai falar não sai, você que se eu colocar que você falou, então às vezes você passa 15, 30 dias pensando naquilo, e quando você vai falar, coisa assim, não, mas você esqueceu não sei o que, você esqueceu o vídeo e tal. Quer dizer, uma pessoa não sabe que é coisa assim. Então aqui vai remoendo. Né? Então pode ser uma coisa mínima, mais ou menos pode ser uma coisa grave. Mas às vezes o que é mínimo, e você fica naquela ociosidade, é como se fosse uma gravidade maior. Acaba não sendo. Aí a gente se pergunta, deveríamos nos perguntar, na verdade, o que nós estamos pensando nesse exato momento aqui? Quais são as nossas preocupações? Tá calor? É a conta que eu tenho que pagar? Que hora que ele vai parar de falar? Falta quantos minutos para terminar o estudo? Terminando aqui eu vou tomar paz, daqui eu vou para outro lugar. O que eu vou fazer depois? Eu tive que vir. Mas daqui a pouco eu vou embora. Tem alguém percebendo a energia da casa aqui? Alguém está vinculado com o mentor espiritual? Vocês conseguem sentir a presença do seu mentor espiritual aqui agora? Ou ninguém nem pensa, nem para pensar nisso? Alguém está em vínculo com a espiritualidade de uma maneira que consegue sentir as vibrações da casa? Da espiritualidade? Vai tomar o passe como? Vai entrar e vai sair da mesma forma que tem entrado? Não, eu não sei, eu não sinto nada, mas eu vou lá, vou entrar e vou sair. O que você pensa na hora? Nada. Faço uma prece. Mas e aí? Semana que vem você vai fazer isso de novo? Você vai beber água? Sentiu alguma coisa com a água? Não. Mas semana que vem você vai beber água de novo? Então passe é remédio. A água fluida é remédio. Você está doente? Você está precisando de quê? Está precisando do passe hoje? Tem certeza que está precisando do passe? Porque muitas vezes é esse processo de inconsciência espiritual. A gente vem para casa espírita, não, a reunião começa às 5, termina às 6, eu tomo meu passe, tomo minha água, vou embora, estou tranquilo. Mas não era assim que a gente fazia antigamente? Não é? Aonde está o processo de autoconscientização? Porque é tão fácil vincular com as coisas negativas. De repente você está pensando assim, nossa, aqui eu não posso nem pegar meu celular, será que responderam o meu zap? E aquele assunto, será que está lá no meu Facebook? Você está aqui, mas está com a cabeça vinculada lá, está alimentando de quê? Aí não consegue nem perceber a vibração da casa. Na hora que chega lá fora, vê a mensagem, fala assim, tá vendo? Falei, sabia. Quando eu falava que fulano não prestava, aqui, tá a prova, vinculou com o mal. Mas aqui dentro é tão difícil vincular com o bem. Por quê? Por causa desse automatismo, dessa falta de consciência, de buscar a conscientização do que somos, do que precisamos ser. Então isso, conscientização espiritual e conscientização espírita, não é um processo matemático, a gente tem dito isso. Não é um processo de racionalização, 2 e 2 são 4. Não, é um processo de autoconhecimento. Por que eu sou assim? Por que eu sinto assim? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Porque senão semana que vem, sábado, eu vou estar aqui de novo do mesmo jeito.
É quando você assusta, você passou 5, 10, 20, 30, 40, já tem 50 anos que você é espírita. Já tem 50 anos que você está diante da doutrina espírita. Você está lendo, relendo, trabalhando, mas e aí? Quais são as obras que você tem realizado? São só obras exteriores? Elas auxiliam muito, com certeza, aqueles que têm acesso a elas. Mas e aquela obra principal, que é aquela que você precisa realizar com você mesmo? Como é que ela está? Como é que tem estado esse trabalho? Ou a gente nem pensa nisso. De repente eu estou aqui, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Tenho certeza que a gente não está falando novidade nenhuma aqui. Tenho certeza que o que a gente está falando vocês já estão cansados de saber. Você quer ver um jeito difícil? Sujeito difícil de ser consolado e orientado é o espírita. Ô raça difícil, não é? Você chega e fala assim, o que você está passando é transitório. Aí ele fala, eu sei. Sabe essa prova? Vai passar. Ele fala, eu sei. Meu amigo Jesus está do seu lado. Ele fala, eu sei. A reencarnação é um processo para a sua elevação espiritual e precisa de provas e expiações. Eu sei. A gente sabe tudo. Mas esse saber tudo não tem solucionado os nossos problemas. Não faz com que essa angústia que eu sinto dentro de mim seja acalmada, seja resolvida. Não faz com que eu me importe tanto com o que os outros pensam, com o que os outros fazem. Eu continuo fazendo também, porque todo mundo faz. Não importa o tipo de programa de televisão que eu assisto, o alimento que me é dado ali, naqueles momentos que eu estou diante de uma outra pessoa, que tem um outro pensamento, uma outra forma de pensar, e muitas vezes faz morada na minha intimidade e se torna guia da minha vida. Porque eu esqueço que o alimento que eu tenho que me suprir, nutrir, é o que Jesus me oferece, porque esse é o único imorredouro, é o que vai perdurar. Porque enquanto eu estiver buscando esse alimento do mundo, que é transitório, eu estarei sempre necessitado de uma dose a mais, de um pedacinho a mais, de uma porção a mais. É o que a gente precisa pensar. Inácio vai iniciar a mensagem dizendo assim, olha, com toda certeza, a alimentação representa procedimento urgente que precisa ser efetivado diariamente pelo espírito durante a sua jornada na carne, de vez que a nutrição do corpo físico é necessidade imediata para que a vida seja mantida no plano material. Entretanto, que o discípulo sincero do Evangelho não deixe de avaliar de igual maneira o quanto lhe é essencial estar suprido espiritualmente, encontrando nos expedientes santificados que Jesus fornece-lhe o alimento divino que lhe fortalece para o enfrentamento dos desafios de sua existência. A boa nova é meio eficaz, capaz de prover efetiva e definitivamente aqueles que se alimentam espiritualmente dela, fortificando-os com suas bênçãos. Dessa forma, ainda que diante das necessidades inerentes às tuas experiências no plano físico, não te esqueças de tua essência divina, lembrando que tu és espírito imortal que precisa seguir o caminho de tua elevação. E aí a gente pergunta, é novidade para alguém saber da necessidade de se nutrir espiritualmente dos valores eternos da vida, dessa luz que está ao nosso redor, dessas vibrações que estão ao nosso redor, mas que muitas vezes a gente nem percebe? Como é que funciona a alimentação do corpo material? Normalmente, você se nutre, alimenta do que você não gosta? Você vai lá no sacolão comprar verdura. Você gosta de jiló? Quem gosta de jiló vai buscar o jiló, não vai? E quem não gosta? Vai comprar jiló? Porque vai achar assim, eu não gosto de jiló. Ah, não, jiló amarga demais. Ah, não gosto não. E aí tem gente que gosta de jiló.
Tem doido para tudo nesse mundo, né, gente? Brincadeira. Não é? Tem gente que gosta de jiló, porque tem gosto para tudo. Cada um tem a sua forma de enxergar as coisas. Então, os hebreus não comiam a erva amarga? Por que eles vão comer aquela erva amarga se eles sabem que é amarga? Porque simbolicamente aquilo faz lembrar assim, olha, enquanto eu fui infiel, eu estava lá sendo escravo no Egito, eu preciso me manter fiel a Deus, essa erva amarga ela vai me lembrar que eu já passei dificuldade. Para que nos dias de abastança, eu entenda que eu não posso me contentar com aquilo, que aquilo é transitório. Porque se eu me contento com aquilo, e se eu acho que eu sou autossuficiente, ao ponto de me esquecer de Deus, eu posso voltar para aquele sofrimento de novo. Mas por que a gente está falando isso? Do que você se alimenta, do que você gosta, quando você vai buscar um alimento, provavelmente é aquele que você gosta. Se você, espiritualmente falando, não se sente bem de se nutrir com as vibrações elevadas, com as energias dos planos mais altos, você vai buscar esse tipo de alimento? Se você não gosta? Aí como é que funciona? Mais ou menos assim. Nossa, mas você vai lá para a reunião da casa espírita? Aqui é povo esquisito demais. Nem povo esquisito, vai ficar falando de Jesus? Ah, nem. Eu não vou lá não. Nem. Por quê? Porque para algumas pessoas aquilo é giló. Só vou ficar aqui mesmo. Aqui que tá bom. Aqui tem picanha, tem toucinho, tem bacon, tem gordura à vontade. Não é? Percebe, gente? E aí quando a gente fala assim, cada um tem uma visão, porque tem gente comendo giló, passando por amargura na vida, mas gosta. Gosta como? Gosta assim, olha. Não é que eu busco a situação amarga, mas eu entendo isso como um processo, uma ferramenta de elevação espiritual. Algo que me traz redirecionamento. Então encara a prova de uma forma diferente. Está alimentando ali momentaneamente do que é amargo, mas sabendo que é necessário para aquele momento. E aí, se eu não tenho, materialmente falando, afinidade com determinados tipos de alimento, e não tendo afinidade com esses alimentos, eu não busco me nutrir com aquilo, espiritualmente é a mesma coisa. Então eu falo assim, aqui, lê esse livro do Emmanuel aqui. Mas Emmanuel? Ah, nem, nossa senhora, Emmanuel, Deus me livre. Emmanuel é chato demais. Emmanuel só fica xingando. Emmanuel só fica chamando atenção, dando bronca na gente. Quer dizer, a sua forma de enxergar Emmanuel. Porque eu não vejo Emmanuel assim. Ele pode até falar, às vezes, de uma forma que nos dá um puxãozinho de orelha. Mas eu nunca achei que ele falasse dessa forma, né? Autoritária, ditatorial, etc. Então você não busca aquele tipo de alimento porque é a sua forma de enxergar aquele alimento. E é só isso que Jesus queria mostrar para a gente. Querendo nos dizer assim, olha, na figura de Judas, eu estou dando aqui um alimento que é para a vida inteira, que a partir dele você não vai sentir necessidade de outras coisas, e você está trocando isso por 30 moedas de prata. Você está trocando isso pelos valores do mundo. Você está trocando isso pela luta com a espada, para buscar o poder do mundo, do plano material. E aí a gente olhando para a gente mesmo, a gente percebe que quando a gente troca Jesus pelo mundo, a gente está escolhendo um alimento que a gente vai se arrepender no futuro, porque ele vai causar indigestão. Toma, pois, a porção de luz que Jesus oferta-te cotidianamente. Inácio prossegue. Conscientiza-te de que o Mestre serve-te o pão vivo do Evangelho como suprimento imprescindível para o teu crescimento. Não te consintas, sendo assim, dedicar-te única e exclusivamente às realizações de ordem material. Então olha o que Inácio está falando, ó, única e exclusivamente. Porque você precisa de trabalhar,
Porque você precisa ter dinheiro, não precisa? Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa tomar banho, pagar conta de água, conta de luz, não é assim? Mas o que é que Jesus disse? Olha, não vos preocupeis com o que há a vez de comer ou com o que há a vez de vestir. Não comem também os pássaros? Aí ele fala, olha os lírios, não é? Nem Salomão se vestiu tão belamente quanto eles. Então Deus faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos, o sol nascer para os bons e para os maus. Então de tudo isso, vosso Pai sabe de antecedência do que você precisa. Eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Falando mineirês, né? A gente não pode colocar os valores espirituais materiais na frente dos espirituais. Então quem está guiando, quem está tomando a direção é o valor espiritual ou é o material? Porque se o material está indo na frente, cuidado. Porque você pode realizar tudo, você pode ter tudo, desde que isso não interfira no plano geral de provas e de realizações que você veio realizar na Terra. Tudo que fugir disso é novo compromisso para a gente em existências futuras. Inácio prossegue, avalia a tua reencarnação atual como mesa farta, onde o Cristo convida-te a cear, servindo-te o alimento abençoado do cristianismo, para que, nutrindo-te com os expedientes que te são ofertados, tu desenvolvas as potencialidades que ainda se encontram em estado latente em teu íntimo, aguardando o momento de desabrocharem. Vislumbra em Jesus desse modo o celeiro de vida eterna, de onde possas angariar os expedientes que te sustentam, possibilitando-te vida em abundância. Então, fazendo alusão à imagem da criança, a criança, quando ela está em processo de desenvolvimento, ela não vai modificando os seus alimentos de acordo com a necessidade do corpo físico? Porque não tem ninguém servindo banho de porco para criança recém-nascida não, tá, gente? A gente costuma dar banho de porco para criança? De 1 mês? Então ela precisa tomar o leite materno, não é? À medida que a criança vai desenvolvendo com o alimento que é necessário para ela, ela encontra nutrientes para que o corpo físico se desenvolva. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se você está alimentando do que não é necessidade para o seu espírito, você está fazendo ingestão de um alimento equivocado, que não é o que você está precisando. Então, à medida que você vai alimentando, você vai crescendo espiritualmente, desenvolvendo esses recursos que estão em estado latente. Está em germe dentro de você. Só que à medida que você vai crescendo, você precisa de outros tipos de alimentos. Por isso que Inácio está trazendo essa mensagem nesse livro que se chama Consciência Espírita. Acabei de pensar nisso agora. Já psicografei essa mensagem, já li, já reli, já corrigi, já preparei o estudo, mas agora que me vem na cabeça uma coisa. Se é consciência espírita, essa mensagem não está ali por acaso. Então vamos pensar assim, de que você está se alimentando? Você está se alimentando espiritualmente de valores que até ontem, antes de ontem, te eram necessários, só que agora está sendo pedido algo mais, porque você já se desenvolveu espiritualmente.
eu estou assistindo, que diversos dias que eu estou lendo no jornal, que diverge dessa página de internet que eu abri, que diverge dessa música que eu estou escutando. E a gente simplesmente vai, assim, inconsciente, como se estivesse numa boiada, assim, sendo empurrado e sendo engolido pelo que a massa propõe. E quando fala de separar o joio do trigo, é esse pedido de Jesus de separar, de sair da massa, de sair do montão de joio, de sair a individualidade, sabe? Verdade. Aí a gente pensa nesse processo de consciência espírita. Então tem que pensar, olha, para mim já não dá mais ficar me alimentando, simplesmente chegar aqui, ouvir e ir embora do mesmo jeito. Eu preciso fazer um outro tipo de ingestão alimentar, espiritualmente falando. São outras vibrações. Porque eu já tenho minha mente mais aberta para essa necessidade da conscientização. Agora, querer buscar alimentos dessa natureza parte do princípio da vontade, do uso do livre-arbítrio de cada um. Porque todos nós aqui estamos mais ou menos na mesma toada, evolutivamente falando. Espiritualmente falando, a gente pode divergir em um ou outro aspecto, mas geralmente falando de uma forma generalizada, como humanidade, nós somos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, na mesma faixa vibratória. Então eu preciso sair da condição passiva para começar a me tornar ativa onde eu estou, não só na casa espírita. Então vem cá buscar tranquilo, beleza, eu venho ouvir, venho estudar, venho fazer uma tarefa, mas a minha vida lá fora, ela me pede consciência espírita, aonde eu estiver, no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu estudo, na minha faculdade, na minha família e etc. Então, você não pode partir do pressuposto que você está ali como mais um. O discípulo de Jesus é chamado assim, ó, ide e pregai. Ide e anunciai a boa nova, não só de boca para fora, mas principalmente através das atitudes. Completando um pouco o comentário sobre pode ser um pouco de parte, à medida que esse alimento está vindo para mim, na mídia, porque eu estou aceitando aquele alimento. Os programas de televisão, eles têm foco para dizer o que o povo quer. À medida que o povo, que eu estou aceitando uma novela, um outro programa, eu aceitei aquele programa. Se não aceitasse ver aquele programa, naturalmente a mídia não ofereceria. Verdade. Então aí, assim, não é ele que está sendo oferecido para mim empurrar. Concordo com o pastor. Não, mas é isso mesmo que eu quis E dizer. eu que estou aceitando a medida que eu sou um espectador daquele programa, eu estou concordando que aquele programa é para mim. Uma questão de sintonia. É o que Jesus disse, né? São cegos guiando cegos até que ambos caiam no desfiladeiro, não é? E aí Inácio vai se preparar para finalizar a mensagem, ele diz assim, ó, sacia-te com as provisões altivas que o Mestre concede-te. E ele vai finalizar dizendo assim, ó, faze, portanto, bom proveito do pão espiritual que o Cristo serve-te, digerindo-o em teu íntimo, compreendendo, por fim, que Jesus o disponibiliza a ti, confiando irrestritamente em tua capacidade autoiluminativa, de vez que será nutrindo-te com o banquete celestial que te enriquece a vida, que te levarás em espírito e em verdade, manifestando ao mundo o fulgor que em ti há, que há em ti. Então olha só, o processo de maturação, de maturidade, estava conversando sobre isso agora, de uma criança, desde o momento que ela nasce até o momento que ela se torna preparada para a vida, é longo. É um investimento muito grande da vida, dos pais que vão educar, que vão dar alimento, que vai dar banho, que vai trocar de roupa, que vai levar para a escola, até aquele indivíduo estar maduro o suficiente para ir para o mundo. Quando ele vai para o mundo, o que ele faz? Ele tem que fazer jus aos investimentos que foram depositados nele. Falando espiritualmente para nós, a nossa reencarnação foi programada há muito tempo antes de nós virmos ao corpo físico. Passamos por todo esse processo da infância, da imaturidade, até termos
a condição de pensarmos por nós mesmos e tomarmos decisões na vida, nesse momento, o que eu tenho retribuído à vida que me abriga, ao planeta que me abriga, à sociedade na qual eu estou inserido, na comunidade que eu convivo, na família onde eu estou, para retribuir todo esse esforço que foi feito para me trazer até aqui. Aí eu chego ali e tá com uma pedra na lâmpada do poste. E acho que isso não tem problema. Gente, a vida trouxe para você bagagem, informação, instrução, alimento, recurso, material espiritual para você chegar e depredar o patrimônio público. Ou para você chegar simplesmente e falar assim, ó, lançar um pensamento no ar, pensamento negativo, e pensar que aquilo não vai ter problema nenhum para o mundo. O processo de autoconscientização é muito complexo. É algo profundo que a gente tem que buscar e nas mínimas expressões do nosso dia a dia. Como Inácio diz, não mais aquela falta de comprometimento com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, desde as circunstâncias mais simples às mais complexas da vida. E não é fácil, pela baixa, não é. Toda hora. Isso. E a respeito disso, o que você está fazendo? Aí você tropeça ali, aí vem de novo. Isso. Em todo momento você tem que ser consciente e tem que trabalhar isso. É todo Mas momento. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Aí você acabou de dizer, então. É complicado. Se fosse fácil, não seria prova para nós, né? É complicado, mas é necessário. Sim. Né? Se fosse fácil, não seria mais prova para a gente, né? Estaríamos aqui como espíritos missionários, não é? Mas como precisamos ainda da prova e precisamos nos auxiliar uns aos outros. Nesse processo, olha, como o Inácio diz ali, é através dessa confiança que Jesus me nutre para que eu possa alimentar o mundo. Então eu preciso me entender e me preocupar com o mínimo pensamento que eu passo para o meu indivíduo, o indivíduo que está do meu lado. Um simples gesto, um olhar. Porque ali eu estou expressando o Cristo que vive em mim. A gente agradece muito a vocês pelo carinho, pela recepção. Mais uma vez, a gente vai deixar aí como convite para que vocês frequentem e visitem o nosso espaço virtual, nosso site www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês terão acesso ao projeto Consciência Espírita, assim como outros projetos também. Lá vocês vão encontrar o acompanhamento do estudo da obra Consciência Espírita, que a gente deu o nome de Projeto Consciência Espírita. Muitas vezes as pessoas só têm acesso ao estudo na casa onde a gente visita. Mas a gente tem disponibilizado os outros estudos também, para que as pessoas que não possam ir até lá tenham acesso através dos vídeos que estão lá a respeito dos capítulos, dos estudos dos capítulos da obra Consciência Espírita. Então sintam-se à vontade para fazer comentários, participações, intervenções lá, serão sempre muito bem-vindas. A gente agradece a todos, não é? A gente agradece nesse momento a casa Irmão Elias, estamos falando diretamente de Itabira, Minas Gerais, no Brasil, agradecendo a todos aqueles que têm visitado o nosso espaço ao redor do mundo, os nossos irmãos da China, do Japão, da Indonésia, da Argentina, dos Estados Unidos, e se a gente esquece de algum país, independentemente, a gente agradece a todos. E do Brasil também, que nos acolhe como morada nessa nossa atual reencarnação. Sintam-se à vontade para fazer intervenções e comentários lá. A participação de vocês são sempre muito bem-vindas a todos nós. Estamos sempre estudando e aprendendo conjuntamente. A gente doa aquilo que já conseguiu alcançar e recebe aquilo que mais necessita através desse processo interpessoal, dessa convivência uns com os outros. Que a gente possa estar focado nessa mensagem cristã, no auxílio que Jesus nos dá, sempre nos disponibiliza. Tomarmos parte dela é tarefa que cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Muita paz a todos e que Jesus possa nos abençoar no retorno aos nossos lares.